A fé cristã não é algo privado. A fé cristã sempre envolve o outro, envolve o irmão na fé, envolve o ser humano de uma maneira geral. Bom, esse é o tema de mais um estudo bíblico da Comunidade Cristo de Porto Alegre, neste dia 12 de janeiro de 2023. Eu sou o pastor Reinaldo Littke e vou conduzir esse momento de reflexão. Convido você a participar, se possível tomar a sua Bíblia e acompanhar os textos bíblicos que hoje estarão em destaque aí no nosso estudo bíblico. Bom, você pode ter estranhado essa afirmação inicial de que a fé cristã não é algo privado, mas que a fé cristã sempre envolve o outro, o irmão na fé e o ser humano de uma maneira geral. É claro que quando nós falamos da fé que salva e que nos garante o perdão dos pecados e a vida eterna, ali nós estamos nos referindo a algo bem pessoal. Porque eu não posso crer pelo outro, o outro não pode crer por mim. Eu não posso confessar a fé em lugar do outro e ele não pode fazer isso em meu lugar. Da mesma maneira, aquilo que eu faço em favor do outro, isso também não vai contar nada para a minha salvação. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que a fé que me salva, a fé que me garante a vida eterna, é algo bem pessoal, sim, algo bem privado. E isso está comprovado pela palavra de Deus. Por exemplo, aquilo que o Senhor Jesus, ao enviar os seus discípulos, disse com clareza: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, isso é algo assim muito pessoal de cada um, quem crer e quem não crer. Da mesma maneira, aquela palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos deixa isso também bem claro. Romanos capítulo 10, versículo 9, está claramente escrito: se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Veja, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Então, nesse sentido, a fé cristã é algo bem pessoal, é algo bem da vida privada, vamos assim dizer. Porém, quando nós nos referimos à vida cristã, à prática da fé, à vivência cristã, ali nós já não podemos dizer que, bom, a fé é uma coisa minha com meu Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Não. Aí, quando se trata da vivência cristã, de mostrar a fé, aí nós temos que nos lembrar que a fé é ativa no amor. E a fé sempre se mostra no relacionamento com outras pessoas. E ali, digamos, a fé inclusive mostra a sua veracidade. Ela é fé verdadeira ou não é? Ok? Repito, eu não posso dizer que na minha vida cristã, eu e Deus e pronto, né? Não olho para os lados, não vejo o que acontece ao meu redor, porque importa eu e Deus. Sempre lembro de uma pessoa que, vindo para os cultos, ela dizia assim: bom, eu quero sentar lá no fundo da igreja, eu não quero conversar com ninguém, porque minha vida e a minha fé é uma coisa minha com meu Deus e pronto. Bom, ela sempre nos envolve. É claro que cada ser humano tem sua característica, seu jeito de viver, seu jeito de se manifestar, e isso tem que ser respeitado, sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante que nós tenhamos consciência de que a vivência da fé cristã, ela sempre envolve o meu próximo. É claro que a vida moderna, ela se tornou muito privada. Hoje em dia, especialmente aí com o
com a pandemia, que graças a Deus passou sua fase aguda, mas com o surgimento da pandemia, as pessoas se recolheram ainda mais dentro de suas casas, e hoje é muito fácil você fazer suas compras pela internet. Você pode pedir a comida para ser entregue na sua casa, você pode fazer o rancho lá do supermercado para que ele seja entregue na sua casa. Você não precisa mais se deslocar às suas compras, você pode fazer pela internet e elas são entregues na sua casa e assim por diante. Eu não vou dizer que isso é ruim, esse é um avanço da tecnologia e eu acho que isso favorece o ser humano. Mas, de certa forma, isso ainda o isola cada vez mais. Eu lembro de um senhor já idoso, quando os familiares, assim, de certa forma, o recriminaram porque ele queria ir no banco, fazer lá o pagamento, ou receber sua aposentadoria. E aí alguém lhe disse, mas por que você não faz isso online? É tão simples, é tão fácil. E aí ele disse assim, por favor, não me tirem essa oportunidade de ir até o banco, de conversar com as pessoas, de ficar lá na fila e conversar com as pessoas com as quais eu sempre conversava. Observem o detalhe, né? O ser humano está se tornando, ou ele está se fechando cada vez mais, conversando menos. E isso, de certa forma, também pode entrar na vida cristã, ou na vivência cristã. Você está participando de um estudo bíblico online, você está na sua casa, diante do seu celular, ou diante do seu computador, ou diante da televisão. Você não está reunido com outras pessoas para dialogar com elas, para refletir, para trocar ideias e experiências. É uma das realidades. Cultos online acontecem. Eu não vou dizer que isso é ruim, pelo contrário, isso é bom. Contudo, observem que isso também diminui os encontros, diminui o diálogo entre as pessoas, diminui o compartilhamento de ideias, de olhar no olho do outro, de perguntar, de responder. Isso é muito importante para o ser humano e isso é muito importante na vida da igreja. Por outro lado, aliás, só enfatizando, né, eu não estou com isso dizendo que o avanço da tecnologia e que as redes sociais sejam algo ruim. Pelo contrário, nós louvamos a Deus, né, por estas oportunidades. Contudo, precisamos sempre considerar isso. A vida cristã, ela está muito firmada no uns aos outros. Neste relacionamento, nesta comunhão, nesta proximidade, neste olhar um para o outro, abraçar um ao outro, apertar a mão um do outro. Isso é muito importante na vida cristã. Por outro lado, nós ainda vivemos um mundo muito polarizado. Polarizado nesse sentido de polos muito distintos, ideias muito distintas e separadas. E eu não estou falando só do Brasil, do momento que nós vivemos hoje, em que o nosso Brasil ele se dividiu entre direita e esquerda, e isso se reflete no relacionamento das pessoas, na aproximação das pessoas, e tem se refletido inclusive na vida da igreja, de uma maneira geral. Mas o mundo todo hoje, né? Não só o Brasil, mas o mundo todo, ele está bastante dividido entre polos distintos, quer sejam ideologias, quer sejam doutrinas, quer sejam visões políticas e assim por diante. Bom, tudo isso, direta ou indiretamente, se reflete também na vida da igreja. Por isso, hoje eu quero assim enfatizar um ponto que eu julgo assim bastante importante na vida da igreja, que é aquilo que a palavra de Deus nos orienta sobre uma vivência da fé cristã
onde um se aproxima do outro. Há uma expressão da Bíblia Sagrada e ela se repete no Novo Testamento, especialmente nas epístolas. Nas epístolas de Paulo está muito presente isso. A expressão é uns aos outros. E quando a Escritura Sagrada fala da vida cristã, da vivência cristã, de mostrar a fé cristã, ela sempre enfatiza este uns aos outros. Eu selecionei alguns textos da Palavra de Deus e eu quero colocar eles diante de nós para nós podermos refletir sobre isso assim com mais detalhes, não só teoricamente, mas também na prática, olhando os textos da Escritura Sagrada. E eu vou começar com Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. Efésios 4, a partir do verso 25, nós temos exortações para uma vida santa, exortações à santidade, onde o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, orienta a vida da igreja e orienta os relacionamentos entre os irmãos e com as pessoas de uma maneira geral. E aí ele dá várias orientações, como por exemplo no verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Lá no verso 30 ele diz, não entristeçam o Espírito de Deus. Verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Que essas coisas na vivência da fé cristã, que elas não estejam entre vocês. E aí eu chego no verso 32, onde diz assim, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Observaram? Aqui começa a ênfase neste uns aos outros. Sejam bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E eu diria que ali está o ponto de partida do relacionamento e da vivência da fé cristã, no meu relacionamento com o meu próximo. Assim como Deus agiu comigo, assim como Deus em Cristo agiu comigo, assim como Ele me acolheu, assim como Ele me perdoou, assim eu agora também vou demonstrar isto no meu relacionamento com os outros, perdoando, acolhendo, sendo bondoso e sendo compassivo. É interessante que esse mesmo relacionamento, o apóstolo enfatiza, por exemplo, no relacionamento conjugal. Na mesma epístola aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 21, o apóstolo falando ao marido e à esposa, ele diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quer dizer, por causa de Cristo, porque vocês creem em Cristo, então no vosso relacionamento, sujeitem-se uns aos outros, né? Ouçam uns aos outros, apoiem uns aos outros, não procurem dominar uns sobre os outros, mas por causa de Cristo, né? Coloquem-se uns a serviço dos outros. Muito interessante e significativa esta palavra. Bom, um outro texto que eu quero enfatizar, todos eles são nessa mesma linha, né? A epístola de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, o apóstolo, na verdade, no capítulo 4, ele orienta sobre a vida que agrada a Deus e ele novamente enfatiza essa compreensão para com o outro, o perdão e digamos, a valorização, o acolhimento do outro. Aí ele tem exortações ao amor fraternal,
Lá no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no verso 11, está escrito assim: porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada, né? Ele enfatiza essa vivência entre os irmãos para que isso também seja testemunho para quem ainda não é cristão. E a partir do verso 13, ele fala da ressurreição e da vida eterna. E ele termina o texto dizendo: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Que palavras? O apóstolo, ele orienta e diz: não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes. Verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, os que já morreram. E aí ele explica como isso será. E ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, quando ele chegar na sua glória, também seremos transformados e estaremos com ele para sempre, estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele afirma, ele conclui dizendo: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Eu não fiz aqui uma explanação sobre a volta de Cristo, eu digo uma explanação detalhada sobre a volta de Cristo e a ressurreição. Apenas toquei alguns pontos, mas esse é o assunto que o apóstolo aborda. E aí ele termina dizendo: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Uma das razões muito significativas da igreja cristã, da congregação cristã, é de os irmãos se consolarem mutuamente na fé, na esperança e especialmente na esperança da vida eterna. Isso é muito importante, a convivência dos irmãos que se apoiam na hora do luto, que se consolam, que se animam mutuamente, para que todos permaneçam na fé. Permaneçam na fé para a vida eterna. Então, este consolar-se mutuamente é muito significativo. Tá? Também, deixa eu ver, ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 3, tem mais uma palavra importante, lá no verso 12: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. Vejam a profundidade desta palavra. Ele fala da vivência na congregação cristã, na comunhão cristã. E ele diz que o Senhor faça, né? Que Deus, através da sua palavra, faça com que aumente o amor de uns para com os outros, entre os irmãos na fé, como também para com todos. Com todos. É ali que se mostra a fé cristã, a vivência cristã, no amor para com os irmãos e para com todos os seres humanos que Deus criou e que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta. A palavra de Hebreus, capítulo 10, também é de grande valor nessa orientação. Em Hebreus 10, 24, o 10, 25 nós conhecemos muito bem. Lá está escrito assim, 10, 25, não deixemos de nos congregar. O apóstolo enfatiza bastante essa importância e necessidade do congregar dos irmãos. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Tanto mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Admoestar um ao outro tem um significado bem amplo.
né? Significa também preveni-lo para que ele não entre no erro, mas significa também encorajá-lo para que ele fique firme na fé e nas boas obras. E isso está no verso 24, onde o apóstolo escreve assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Sabem, uma coisa é importante você ler na palavra, que Deus quer que você realize boas obras. Mas quando você está num contexto de vida com os teus irmãos na fé, você pode ser estimulado e encorajado à prática de boas obras. O exemplo do outro também te leva a você se voltar para ajudar o próximo em suas necessidades. Por isso, novamente, essa vivência cristã, esse estar junto, esse um ao outro, ele é vital, né, para a caminhada do cristão. Bom, eu tenho mais 2 textos que eu quero enfatizar um pouco. Eu vou para a Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12 também nos traz assim muitas palavras de valor neste sentido. Romanos capítulo 12, lá no verso 10, o apóstolo, quando ele recomenda as virtudes a ficarem evidentes na vida e na comunhão cristã, ele enfatiza no verso 10, amem uns aos outros com amor fraternal. Uns aos outros com amor fraternal. E, conforme a Escritura recomenda em outro momento, amem uns aos outros assim como Cristo vos amou. Né? Novamente, o ponto de partida, o amor de Cristo por nós, que nos conduz à prática do amor fraternal de uns para com os outros. Na sequência do capítulo 12, o apóstolo vai detalhando isso um pouco. Lá no verso 14, ele escreve assim: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Abençoem os que perseguem vocês. Num mundo de opiniões muito fortes e muitas vezes contraditórias, em que um agride o outro, em que um ofende o outro, olhem a palavra do apóstolo: abençoem aqueles que perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Verso 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, uns aos outros, uns com os outros. Verso 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vivam em paz com todas as pessoas. Ali se mostra a vivência cristã. Assim como Jesus nos acolheu e agiu conosco, assim nós agimos com o nosso próximo. E para terminar, irmãs e irmãos, eu vou destacar uma palavra de Paulo aos Colossenses. Paulo aos Colossenses, capítulo 3. É um texto assim muito recorrente, né? Ele é muito usado, muito buscado para falar da vida cristã. O apóstolo Paulo está, na verdade, orientando em tudo, né, a vida cristã, mas ele nos lembra de olhar para o alto e ele chama a nossa atenção para cuidarmos para que a nossa natureza pecaminosa não sobressaia ou não esteja acima da nova vida que nós temos pela fé em Cristo. Sim, sem dúvida, ele aponta para essa luta contra o mal que está dentro de nós, a nossa velha natureza, nossa natureza pecaminosa, que ainda nos acompanha, né, e que exige constante luta contra o pecado, para que a nova vida possa aparecer cada vez mais. E aí o apóstolo aborda algumas coisas. Ele até no verso 5, capítulo 3 de Colossenses, no 5 ele diz: portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, humana e pecaminosa. Façam morrer isto por arrependimento.
Né? E aí ele cita imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria, e assim por diante. No verso 8 ele diz: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. E aí ele vai citando: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Palavras assim bem diretas, né? Abandonem. Vocês que vivem a vossa fé em relação aos seus irmãos na fé e às pessoas em geral, abandonem a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. E agora no verso 11: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Essa palavra é bem significativa porque aqui o apóstolo Paulo aborda as questões que separavam as pessoas no seu tempo. E ele diz: se nós estamos em Cristo e se nós temos o Espírito de Cristo, então estas barreiras que separam, elas precisam cair. E elas precisam cair na vida diária, na vida cotidiana. Então ele, após dar estas orientações, e diz: olha, aqui aonde? Aqui na comunhão do povo de Deus, na igreja de Cristo, não pode haver mais grego e judeu. Eram os dois grupos antagônicos, né? Judeu e não judeu. A grande dificuldade que havia, por exemplo, de um israelita é se relacionar com alguém que não era israelita. E isto, com o surgimento da Igreja de Cristo, de certa forma entrou na igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra essa dificuldade dos primeiros cristãos judeus se relacionarem com cristãos que não eram judeus. Então o apóstolo diz: olha, aqui não pode mais haver isto. Escravo e livre, né? Outra situação antagônica, né? A sociedade era muito composta de homens livres e de escravos. A grande maioria de pessoas eram escravos. Bom, na Igreja de Cristo isso tem que cair. E assim também muitas barreiras que separam as pessoas, elas precisam cair dentro da Igreja de Cristo, pela vivência da fé cristã e pela prática do amor de uns para com os outros. Algo constante que precisa aparecer cada vez mais. A separação, a velha natureza que busca a separação, que busca a condenação, que busca a blasfêmia, que busca, digamos, a diminuição do outro, isso na Igreja de Cristo, como orienta o apóstolo, precisa diminuir. E ele termina, e com isso eu também vou terminando. Colossenses 3, a partir do 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E agora o verso 3: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Suportem-se uns aos outros, né? Suporte a fraqueza do outro, suporte a opinião do outro, mesmo se ela é contrária à sua, mas por amor, pelo amor de Cristo em seu coração, suporte a opinião do outro, suporte a fraqueza do outro, suporte o jeito de viver do outro e em amor acolha-o e aconselha-o.
E o suportar-se também ele tem aquele outro sentido de apoiar o outro, de suporte ao outro, especialmente ao irmão e à irmã fracos na fé, de suporte. Isso é vital na vida da igreja. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Termina o verso 13. Verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. E é claro que o apóstolo termina dizendo que a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações, porque só o constante falar de Deus, só esse constante orientar de Deus pode nos capacitar para a nova vida. Por isso, irmãos e irmãos, se por um lado ninguém pode crer por nós e nós não podemos crer pelo outro para a salvação, nesse sentido a fé é pessoal, ela é de cunho privado, sim. Porém, por outro lado, na prática da fé cristã, na vivência da fé cristã no mundo, o nosso próximo está sempre diante de nós. E nós não podemos ignorá-lo, dentro da comunhão da igreja, como também em relação a todas as pessoas, como o apóstolo enfatizou muito bem. E que também esta breve reflexão seja significativa para a sua vida e para o trabalho da sua igreja. Eu me despeço, convidando vocês para estarmos juntos novamente na próxima quinta-feira, toda quinta-feira às 19h30, aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Cultos aqui na Comunidade Cristo, nestes meses de janeiro e fevereiro, sempre aos domingos às 10 horas e nas segundas-feiras às 20 horas, os cultos presenciais. Cultos online aos domingos às 10 horas. Um grande abraço e que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém.